Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode ir abrindo a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Glória a Jesus. Amém? Todos encontraram? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Meu querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que tu venhas me usar agora como teu instrumento, Senhor, para eu poder pregar a tua palavra, e que juntos nós que aqui estamos possamos ouvir a tua voz e aprender de ti. Senhor, me esconde embaixo do sangue do Senhor Jesus, que não seja eu falando, mas sim o Senhor através da minha vida. Pai querido, fala conosco, que o teu Espírito Santo esteja aqui e que eu desapareça, mas o Senhor apareça, Jesus, e receba toda a glória. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Hoje, então, nós estamos terminando a série que fizemos a respeito das cartas às igrejas do Apocalipse. Amém, irmãos? Nós vimos cada uma delas, a informação a respeito de cada uma delas, o período delas na história da igreja, na humanidade. E hoje, então, é a última carta à igreja em Laodiceia. E como hoje é a última, irmãos, essa semana eu já estava conversando com Jesus e dizendo: Senhor, o que é que eu vou pregar agora, depois que terminar a série das cartas, né? E já recebi a resposta, graças a Deus. Então, a partir de terça-feira que vem, se Deus permitir, nós vamos estar aqui falando sobre cada um dos pecados. Como assim? Nós vamos estar falando a respeito do pecado do orgulho, que é a soberba, do pecado da mentira, do pecado da glutonaria. De cada um nós vamos fazer uma terça-feira. Certo? Amém? E vocês então já estão convidados para vir. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem entendimento para evitar esse pecado, né? Então, provavelmente, a não ser que o Senhor queira que eu mude, mas se não, terça-feira que vem, vai ser então a respeito da soberba. Tá bom, irmãos? Por que Deus abomina tanto esse pecado? Mas hoje então vamos falar a respeito da carta à igreja em Laodiceia. Então vamos lá.
Essa carta, irmãos, a igreja de Laodiceia, como eu falei para vocês, cada igreja teve o seu período na história, né? A representação do período da história da igreja, nos tempos, né? Desde a igreja primitiva dos apóstolos até hoje nos nossos dias. Então hoje, nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. O período de tempo da última igreja, Laodiceia. A pior de todas. Nós vimos a característica de cada uma delas. Semana passada nós vimos que a igreja de Filadélfia foi a melhor que teve, né, o melhor período que teve. E hoje então nós vamos falar do que nós estamos vivendo. Que a carta da igreja Laodiceia, é o nosso período. É o que nós estamos vivendo hoje na igreja. Então veja só, quando Jesus deu a revelação para João a respeito das cartas, a última foi esta aqui, e para essa aqui, Jesus não deu nenhum elogio, só repreensão. Jesus não elogiou nenhum ponto desta igreja aqui. Então já podemos entender que é uma coisa bem séria, né? E nós estamos vivendo essa época. Então, o que nós temos que entender? Que quando João mandou a carta, então, para os irmãos da igreja de Laodiceia, como eu falo sempre, né, como eu digo sempre para vocês, eu dou algumas características da cidade e da igreja da época, né? Então, vamos entender primeiro isso aqui, daí começa a falar a respeito de hoje. Então, essa cidade, né, ela era construída, ela foi edificada em cima de 7 montes. Igual Roma. Roma está edificada em cima de 7 montes. E Laodiceia também. E como outras que nós vimos, né, ela também foi destruída por um terremoto no ano 62 depois de Cristo. E ela foi reconstruída pelo seu próprio povo. Eles não pediram ajuda para o Estado para reconstruir a cidade. E por isso eles se gloriavam. Porque eles tinham condições financeiras. Eles eram ricos. O povo dessa cidade aqui de Laodiceia e da igreja eram ricos. E você já vai entender que é bem o que acontece nos nossos dias de hoje. E a cidade, então, ela era rica porque ela tinha uma qualidade de lã. Eles produziam um tipo de lã que era muito caro. E então eles tinham bens financeiros, eles eram ricos. E para essa cidade, então, olha só, quando nós lemos ali o versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é? Quem que é o Amém? Quem que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus? É o Senhor Jesus. Então aqui ele estava dizendo, ó, sou eu que estou mandando esse recado. Ele falando, eu, Jesus, estou mandando esse recado para a igreja de Laodiceia e também para nós hoje, porque nós estamos vivendo essa época da igreja, uma época terrível. E Jesus continua dizendo ali, ó, conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Aqui está já uma das qualidades, estou falando de qualidades no sentido de coisas que estão acontecendo, mas não no sentido de coisa boa. Não qualidade de ser bom, mas coisas que estão acontecendo nesse período, que aconteceram naquele período e estão acontecendo agora. Olha só, não és nem frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem que está falando isso? O Amém, a testemunha fiel, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Então Jesus estava dizendo para essa igreja lá,
E está dizendo para as igrejas hoje, no nosso tempo. Porque esse período, então, desde aproximadamente 1844, quando terminou o período da igreja de Filadélfia, ela está acontecendo desde lá e vai acontecer até o momento do arrebatamento da igreja. Entendido isso, irmãos? Então, até o arrebatamento acontecer, nós vamos estar vivendo no período que representa a igreja de Laodiceia, que é morna, que não é nem fria e nem quente. O que significa isso? O frio aqui que Jesus está falando representa aquela pessoa que realmente não quer nada com Deus. Então é mundano, é do mundo, é ímpio, né? E o quente? O quente é aquele que quer servir a Deus cada vez melhor. Mas a igreja de Laodiceia não era nem fria, quer dizer, não estava totalmente afastada da aparência de servir a Deus, mas também não estava servindo verdadeiramente. Então era morna. E é o que acontece hoje com a igreja. Por quê, pastora? Porque as igrejas hoje são aquelas, como que eu vou falar para vocês? O período dessa igreja é representado por duas coisas muito importantes que estão sendo feitas hoje no século 21, que é o politicamente correto. Vocês já ouviram falar, né? Do politicamente correto. E do ecumenismo. Eu já preguei aqui outras vezes sobre o ecumenismo, eu acho que vocês lembram, que eu já expliquei para vocês que o ecumenismo, ou seja, vamos dizer assim que um culto ecumênico, né, que é chamado assim, que reúne várias crenças, várias pessoas com várias crenças em um único lugar, e ali dizem estar adorando a Deus. Mas como eu já ensinei para vocês, nós verdadeiros cristãos temos que fugir de cultos ecumênicos. Se você for convidado algum dia para ir num culto ecumênico, diga não, irmão. Diga não, porque você pode pensar assim, ah, pastora, mas vão estar lá para falar de Deus, qual é o problema? Só que em um culto ecumênico não tem apenas cristãos. Tem umbandistas, macumbeiros, espíritas. Reúne todas as religiões. E como que um cristão, um salvo verdadeiro, vai estar dando a mão para alguém e fazendo a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estás no céu, sendo que o pai dele não é o mesmo pai teu? Entendido, irmãos? Então não tem como você orar com alguém que frequenta um terreiro de macumba. Você pode orar por essa pessoa, mas você orar por ela de mãos dadas e dizer que o teu Deus é o mesmo dele, é totalmente errado. Porque não é. Eles buscam demônios, guias, orixás, essas coisas todas. E o crente verdadeiro busca só a Jesus. Amém? Então ficou entendido por que ecumenismo é errado? Então se você for convidado, geralmente nessa época que nós estamos agora, final do ano, sempre tem muito disso em formaturas, em eventos de empresas, né, onde é feito alguma coisa, algum jantar, algum almoço, de repente resolvem fazer um culto ecumênico para juntar ali todas as crenças dos funcionários, dos alunos. Então não vá, meu irmão. Não participe porque você vai estar participando de uma coisa que não agrada a Deus. Porque as pessoas que estão ali, cada uma tem o seu Deus. E que não é o teu. Então, rejeite isso. Mas a igreja hoje pratica o ecumenismo. Quando eu falo igreja, eu falo o período da igreja, no mundo todo, né? Todas as denominações. Por quê?
Porque dizem assim, nós queremos agradar a todos. Mas agradar a todos não é correto. Se você tem a preocupação de agradar a todos, mude teu pensamento. Porque você tem que ser respeitoso com todas as pessoas, você tem que ter o amor pelo próximo, por todas as pessoas. Mas você não tem que agradar a todos. Não tem como mesmo. E mesmo que você queira agradar a todos, você vai estar errando. Porque o teu ponto de vista, a tua maneira de ser cristão, pode não ser a maneira do outro. Então é melhor, a palavra do Senhor nos fala que antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então queira agradar a Deus e não queira agradar aos homens. Ou seja, você não queira agradar as pessoas. Não é da minha religião. Eu falo religião só para você entender, porque na realidade nós não devemos ter religião, nós temos Jesus, né? Mas só vou citar essa palavra para ficar entendido. Então a pessoa pode dizer, não é da minha religião, mas é uma pessoa tão boazinha, eu não quero ofender a pessoa. Mas se você não ofender a pessoa, você vai estar ofendendo a Deus com a tua escolha de agradar a todos. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então o ecumenismo, né? Essas reuniões ecumênicas, cultos ecumênicos, são totalmente errados, não são bíblicos, porque juntam ali no mesmo lugar e numa mesma reza, vamos dizer assim, várias crenças, vários pensamentos. E nós não podemos nos reunir com várias crenças e vários pensamentos. Nós podemos sim conversar com as pessoas, não é isso que eu estou falando. Mas para adorar, adore só a Deus, não adore os deuses, não tem as mesmas crenças que eles. E a igreja hoje, o período da igreja está nessa bobagem. Mas nós como igreja temos que agradar a todos para trazê-los para a presença de Deus. Não é verdade, não funciona assim. Acho que foi quinta-feira que o Felipe citou aqui aquele exemplo que eu também já falei aqui outras vezes, que no final da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica, para conseguir reunir os soldados que tinham vindo, né, da guerra e que estavam assim perdidos, estavam embriagados, estavam assim desorientados da vida, porque muitos tinham perdido a família, né? Então a Igreja Católica resolveu fazer com que os padres se misturassem ao povo, para que conseguisse trazer esses soldados que estavam tão feridos, sentimentalmente falando, que estavam assim tão tristes, eles queriam trazer para a igreja. E para isso então os padres foram se misturar aonde eles estavam, ou seja, nos bares, nos prostíbulos, nesses lugares que eles estavam frequentando. E os padres aí começaram a fumar, começaram a beber com a intenção de, vamos fazer igual, porque aí eles vêm para a igreja. E nenhuma daquelas pessoas foi para a igreja. Nenhum se converteu. Então essa história de dizer, eu vou fazer o que os outros fazem para eu conquistar e trazer para a igreja, é mentira do diabo. Isso não funciona. Porque as pessoas que estão no mundo, quando vêm para a presença de Deus, eles vêm pelo nosso testemunho, pelo nosso modo de viver. Então eles não vêm porque nós estamos lá fazendo o que eles fazem, mas eles vêm justamente porque nós não fazemos o que eles fazem. Entendido isso, irmãos? Então não adianta eu querer me tornar um alcoólatra para ganhar um alcoólatra. Ele vai olhar para mim e vai dizer, mas isso que você está fazendo eu já tenho, o que é que eu posso mudar? Eu tenho que ganhar um alcoólatra, eu tenho que ganhar uma pessoa mostrando que eu não faço aquele tipo de coisa. Aí as pessoas vêm para a presença de Deus, pelo nosso exemplo. Mas no geral, o período da igreja de Laodiceia, que é a igreja de hoje, está se misturando ao mundo.
para dizer assim, aí eles veem que nós somos iguais a eles e vão vir também para a igreja. E isso não funciona. E isso está acontecendo, irmãos. Muitas igrejas, hoje, vocês sabem que eu falo sempre sobre isso. Muitas igrejas hoje estão vivendo igual ao mundo. Por quê? Tem igrejas hoje que fazem coisas absurdas. Colocam dentro das igrejas coisas que o mundo faz. Por exemplo, igrejas que fazem festa de Halloween. Que absurdo! O povo de Deus comemorando a morte, porque é um culto aos mortos, o Halloween, festa das bruxas. Pastora, mas tem isso? Tem, irmãos. Tem igreja que se diz evangélica, pelo menos tem o nome de evangélica, mas que realiza a festa de Halloween. Ou que realiza a festa do arraiá, como dizem, festa junina. Isso não é se misturar ao mundo? Outros fazem coisas mais absurdas. Promovem baile gospel. Que de gospel só tem nome. Hoje nem é mais usado esse nome, mas agora parece que é balada, né? Que se fala balada gospel, eu ia dizer discoteca gospel, mas que é a mesma coisa. Hoje é balada, né? Vai para balada. Você já imaginou, irmão, se Jesus iria numa balada gospel quando ele estava aqui na terra? Como homem? E os que se dizem que são dele hoje estão fazendo isso. Que absurdo. Promovem lutas dentro da igreja para chamar os jovens. Eu nem sei o nome daquelas lutas, como é que é? MMA? Tem isso também dentro das igrejas. Por isso Jesus disse, vou vomitar da minha boca. Como que pode, irmãos, pessoas que se dizem cristãs, que servem a Jesus, se misturar ao mundo? Mas é porque nós queremos trazer eles, mas de que jeito? Nunca! E mesmo que eles venham, não vão mudar de vida, porque se aí a igreja está sendo a fotocópia do mundo, vai continuar na mesma coisa. Então Jesus disse ali, quem deras fosse frio. Quer dizer, não quer saber de Deus? Então que esfrie de vez, vá para o inferno, decida, é isso que você quer? Então faça. Ou quem deras fosse quente. Aquela pessoa que realmente quer servir a Jesus, que é fervorosa. Mas porque és morno, eu vou vomitar você da minha boca. A igreja de hoje está passando por isso. Está causando enjoo no Senhor Jesus. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, o Senhor Jesus está com ânsia de vômito. Quando olha para os cristãos de hoje. Os cristãos de hoje, irmãos, é a pior época de toda a igreja. Pastora, você está falando isso de mim? Estou falando de você e de mim também. Porque é a época, é o tempo. Só que nós não podemos ser assim. Eu estou falando da época que nós vivemos. Mas eu não posso ser assim. E você não pode ser assim. Porque se nós formos assim, Jesus vai nos vomitar. Estão entendendo a seriedade disso, irmãos?
Jesus disse: olha, eu vou vomitar essa igreja, esse sistema religioso. Porque é morno. Vocês sabem que água morna, ela provoca vômito, né? Se você um dia quiser vomitar, amorne uma água e tome bastante para você ver. Causa vômito. E é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Porque não é frio nem quente, eu vou vomitar da minha boca. Ó, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E nós estamos vivendo nesse período, irmãos. A coisa está tão séria, a coisa está tão terrível, no meio, eu vou dizer evangélico para você entender, mas no meio da cristandade, que Jesus está a ponto de vomitar. Ah, pastora, mas então o que é que eu faço? Você sirva a Jesus verdadeiramente. E não se deixe contaminar pelas coisas do mundo. Não se junte ao mundo. Ficou entendido esse exemplo que eu dei do ecumenismo, né? De se juntar à fé dos outros, à crença dos outros, a dar a mão e dizer Pai Nosso. Você só deve orar, irmãos, fazer a oração do Pai Nosso com aquele que você realmente sabe que serve a Jesus verdadeiramente. Porque senão como que você vai dizer Pai Nosso? Se a pessoa do lado é alguém que não teme a Deus. Então esse período que nós estamos vivendo é assim. Está se juntando ao mundo e ainda usa a desculpa de dizer, mas é para encher a igreja. Mas é melhor que a igreja não esteja cheia, mas que os que estão ali tenham realmente caráter de cristão verdadeiro, do que ter uma igreja lotada saindo pela janela e não servir a Deus verdadeiramente. Amém? E aí, a outra coisa que eu falei para vocês é o politicamente correto, que eu expliquei primeiro o ecumenismo, para falar agora desse aqui. A igreja hoje se deixou contaminar pelo politicamente correto. Politicamente correto, irmãos, é uma filosofia que nasceu lá, vamos dizer que nas entranhas do diabo. Porque é totalmente maligno. É uma coisa tão séria, uma coisa tão terrível. Porque você não pode falar nada para não ofender o outro. Aí você tem que concordar com coisas que a tua crença, o teu modo de vida não aceita. Mas você tem que concordar, porque senão você é até processado. O politicamente correto. O que é isso? É você cuidar, vigiar nas tuas palavras para não ofender ninguém. E a igreja está vivendo essa época aqui. Porque tem que ter muito cuidado quando a gente vai pregar a palavra de Deus, porque senão pode vir um processo para cima de você se você for explicar que a Bíblia é contra o homossexualismo, o lesbianismo. Né? O politicamente correto nasceu lá no intestino do diabo, eu digo assim. Porque não tem nada de bom. E a igreja está vivendo isso, porque é o tempo do quero agradar a todos. E para agradar a todos, eu vou ter que deixar de falar o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia não está nem aí, a palavra de Deus, o Senhor Deus não está nem aí em agradar todo mundo. E quem prega a palavra não pode querer agradar todo mundo, irmãos. Então essa ideia do politicamente correto é agradar a todos. Tem que agradar a todos. Mas eu confesso para vocês, e vocês já devem de ter percebido isso, que não é uma preocupação que passa na minha mente. Porque se tem que dizer que é pecado, eu digo. Se tem que dizer que é errado, eu digo.
Então, voltamos àquele exemplo lá que eu dei para vocês do cachorrinho. Se você agradar o pecado, se você passar a mão no cachorrinho, ele fica perto de você. Se você passar a mão no teu erro, no teu pecado, ele vai ficar sempre junto com você. Mas a filosofia do politicamente correto é justamente isso. Eu tenho que deixar de falar a verdade para agradar a todos. E daí, diante de Deus, como é que a gente vai responder? Quando Deus chamar esses líderes, grandes líderes que nós temos hoje por aí, grandes eu falo no sentido de conhecidos, não que eles sejam grandes homens de Deus, não estou falando nesse sentido. Mas dessas grandes igrejas, que para agradar ao povo e para manter a igreja lotada, não pregam a verdade, mas usam o politicamente correto para agradar a todos. Continue fazendo isso, um dia você vai ficar livre, um dia você vai deixar do teu pecado. Continue assim, Deus é bom, Deus vai te perdoar. Um dia esses vão dar conta a Deus, porque não ensinaram verdadeiramente a palavra de Deus para o povo. E aí então, irmãos, a coisa fica séria. Porque vão ser vomitados da boca de Jesus. Jesus vai vomitar esses líderes, essas denominações, essas religiões, que hoje estão preocupados apenas com quantidade e com cifrões, cifra, dinheiro. Jesus está a ponto de vomitar. E nós estamos frequentando esse período da igreja juntamente com estas pessoas que vão ser vomitadas da boca de Jesus. Querendo ou não, nós estamos juntos. Mas graças a Deus tem um detalhe no versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Graças a Deus que Jesus falou isso aqui. Por quê? Porque quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, ele está falando individualmente. Ele não está falando aqui que ele está batendo na porta de todas as igrejas, denominações, mas ele está falando que ele está batendo na porta do coração das pessoas. Ele bate no teu coração, ele bate no meu coração, porque Jesus quer comunhão, e aqui essa comunhão que Jesus está querendo é individual, não pode ser coletiva, porque a igreja no todo, a coletividade, está rejeitando Jesus. Então Jesus está buscando indivíduos, pessoas. Eu, você. E por isso que eu discordo de pregadores que vão para a televisão e dizem que antes do arrebatamento vai acontecer um avivamento muito grande nas igrejas. É mentira. Que avivamento que vai acontecer se estão deixando Jesus para o lado de fora da porta. Ficou entendido, irmãos? O avivamento que vai acontecer, esse sim vai acontecer e já está acontecendo, mas é individual. É na minha vida e é na tua vida, na vida daquele que quer servir Jesus cada dia melhor. Esse avivamento acontece. Porque acontece no meu coração e acontece no teu coração. Mas o avivamento geral que os pastores pregam por aí, dizendo que todos vão se converter ao Evangelho, que vai acontecer um avivamento mundial, é mentira. Pois se Jesus disse que é a pior parte, a pior época da igreja, como que vai ter um avivamento mundial se o povo está deixando Jesus para fora? Olha só. Eis que estou à porta e bato.
No início da igreja, lá no tempo da igreja primitiva, no tempo da igreja dos apóstolos, logo que Jesus ressuscitou e foi para o céu, Jesus estava dentro das igrejas. Com o passar do tempo, com todas essas épocas ali que nós vimos já nas outras cartas, o povo foi expulsando Jesus. Por quê? Porque não se pregou mais verdadeiramente a palavra. E Jesus foi saindo. E Jesus foi saindo das igrejas. E a porta se fechou. E agora Jesus está dizendo, eu estou na porta, eu estou batendo. Eu quero entrar. Mas eles não me deixam entrar. Então por isso ele está dizendo, ó, se alguém, aqui está falando indivíduo, pessoa, não coletivo, mas individual. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ele comigo. Então é a pessoa. Ele não está falando no geral das igrejas, porque as igrejas rejeitaram Jesus. Você abre a porta do teu coração para Jesus? Já abriu com certeza, senão não estaria aqui. Mas nunca feche. Nunca feche a porta do teu coração. Porque senão Jesus sai. Jesus não é mal educado. Eu gosto sempre de usar essa frase. O diabo arromba a porta e entra. Mas Jesus não. Jesus é educado, ele bate. Se a pessoa quiser e abrir a porta, ele entra. E daí ele não somente entra, ele entra para cear. Ou seja, para estar em comunhão conosco. Com aquele que deixa ele entrar na sua vida. Então olhe só. Jesus hoje, nesse período da igreja, quando eu falo para vocês de igreja, agora eu estou falando assim no sentido de cristianismo, no geral, de todas as denominações, de todas as religiões, colocaram Jesus para fora. Jesus está para fora. Por quê? Ah, pastora, mas as igrejas pregam a respeito de Jesus, falam de Jesus, então Jesus não pode estar para fora. Será, meus irmãos? Pois se as mensagens que a gente vê hoje, quando não se trata de teologia da prosperidade, que vocês sabem também que eu bato muito nessa tecla, porque eu sou contra, totalmente contra isso, porque eu creio que Deus nos dá e não nos deixa faltar. Mas teologia da prosperidade, de você viver negociando com Deus, querer barganhar com Deus, Senhor, se eu der 100, o Senhor me dá 1000, isso é errado. Então, quando não se trata de teologia da prosperidade, os pastores hoje no geral, tá? Estou falando de todas as denominações, nem todos fazem isso, graças a Deus. Mas uma grande parte está fazendo isso. Quando sobe no altar para pregar, se não está pregando teologia da prosperidade, está pregando filosofia ou psicologia. Como assim, pastora? A mensagem do Evangelho é: Jesus veio morrer por você para salvar a tua alma. Mas hoje em muitas igrejas e muitos pastores pregam apenas relacionamentos. Como melhorar teu casamento. Ah, pastora, mas isso é errado? É errado a partir do momento que a mensagem central se torna isso. Porque essa bênção de melhorar a tua vida vem quando você aceita Jesus de verdade. Entra junto no pacote da salvação, vamos dizer assim. Mas aí tem pastores que pregam só isso. É só relacionamento, como se dar bem com a esposa, como se dar bem com o marido, como se dar bem com os filhos. Vocês concordam comigo, irmãos, que essa é a maior parte das mensagens que se ouve hoje? Ou é filosofia ou é psicologia. Quando ainda não é interesse político. Então o que se prega hoje? Criação de filhos, casamento, relacionamentos,
interesse político, porque a igreja tem que estar junto com a política, e é mentira, eu não acredito nisso, não creio e não concordo com isso. Política é política, você é um cidadão, você precisa cumprir as suas responsabilidades de cidadão, mas antes disso você é um cristão. E política e igreja não combinam. E eu já fui muito criticada por isso, e posso até ser de novo por isso que eu estou falando. Mas é o meu ponto de vista pelo que eu leio da Bíblia, pelo que eu estudo da Bíblia. E eu sei que não fecha. Porque Jesus não veio para resolver os problemas do mundo. O mundo vai ser mundo e vai ter os problemas do mundo até o fim. Mas Jesus veio para salvar o ser humano. Jesus veio para salvar a tua alma, a minha alma. Então, infelizmente, o que a gente ouve hoje em cima dos púlpitos é esse tipo de mensagem. E os pastores, então, os líderes, quando eu falo líder, eu não estou falando só de pastores, mas eu estou falando de líderes de outras religiões também, estão a ponto de ser vomitados da boca do Senhor Jesus, porque não estão pregando o verdadeiro evangelho. Pastores hoje que são mais showman, como eu falo para vocês, são palhaços de púlpito para fazer o povo rir, para fazer o povo gostar de ouvir o que eles estão falando, para ter quantidade, para ter número de pessoas dentro das igrejas. Porque se pregar o evangelho verdadeiro, se pregar que Jesus veio para nos livrar do inferno, aí a pessoa vai perceber, não, mas então se Jesus veio para nos livrar do inferno, é porque existe inferno. E aí não vem mais na igreja. Ah, eu vou lá para ouvir que tem um lugar terrível? As pessoas não vêm para ouvir isso. Mas é o que tem que ser pregado. Existe inferno, e se a pessoa não se converter a Jesus verdadeiramente, é para lá que a pessoa vai. Então é isso que tem que ser pregado, irmãos. Que Jesus está voltando, que o arrebatamento está para acontecer de qualquer momento. Por quê? Porque nós estamos no último período da história da cristandade no planeta Terra. O arrebatamento está para acontecer. E tem gente dormindo e se preocupando em pregar filosofias, psicologias, doutorados. E esquecem de dizer: se arrependa, senão você vai para o inferno. Então é esse tipo de coisa, é esse tipo de gente que Jesus vai vomitar da sua boca. E no versículo 16 ele ainda diz assim, o 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É a característica da igreja dos nossos dias. Do período da cristandade, dos nossos dias. Porque estou rico e abastado. A diferença que tem das igrejas de hoje para a igreja dos discípulos, dos primeiros cristãos, é enorme. Porque a igreja dos primeiros cristãos, muitos passavam fome. Eles tinham de se reunir em sepulcros, muitas vezes, em catatumbas, em cavernas, para orar. E eles iam, e se fosse preciso, eles morriam por Jesus. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham o tesouro maior, que é Jesus. E as igrejas hoje? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Hoje, as igrejas, agora falando de organizações, têm dinheiro. Tá, irmãos? As grandes organizações religiosas são o maior poderio financeiro que existe. Não vou citar aqui nomes para...
evitar problemas, mas são grandes religiões que dizem isso aqui, não preciso de nada. Estou rico, estou abastado. Mas Jesus está dizendo para essas organizações, Jesus está dizendo como assim, ó, coitado de vocês. Ó, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, pode ter dinheiro, pode ter templos que ocupam um quarteirão inteiro, grandes igrejas, grandes templos revestidas de ouro. Mas Jesus está dizendo, você é pobre, você é cego e você é nu. Porque essa riqueza do mundo, para Deus, não é nada. De que serve o ouro para salvar uma alma? Nada. E Jesus ainda continua dizendo ali, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O que é esse ouro refinado pelo fogo? É aquele ouro que não tem impureza. Então Jesus está dizendo, você tem que ser puro. Nós, como membros do corpo de Cristo, da igreja, agora eu estou falando de igreja dos salvos, aquela igreja que é formada pelos salvos, só pelos salvos, que é uma igreja que a gente não enxerga em paredes, em placa, não. São os salvos espalhados pelo planeta. Esses têm que ser refinados pelo fogo do Espírito Santo, ou seja, não pode ter impureza, tem que se purificar, tem que se santificar, tem que se esforçar para não pecar. Entendido, irmãos? Então Jesus está dizendo aqui, ó, para o tempo da nossa igreja, agora no sentido período de igreja, você tem que se purificar. E ele ainda diz mais, ó, para te enriqueceres. Então, o que enriquece não é o ouro, mas é a santidade diante de Deus. É Jesus o maior tesouro. Vestiduras brancas, que vestes são essas? A palavra de Deus nos diz que vestes brancas são a justiça dos santos. A Bíblia fala isso, também no Apocalipse, no capítulo 19. Então é a justiça dos santos. Você deve praticar a justiça. Você é um justo de Deus. Pastora, mas eu sou pecador. Nós somos pecadores. Mas como nós aceitamos Jesus, nós somos justificados por Jesus, porque Ele é justo. Então nós temos que praticar a justiça. O que é isso? Viver para a glória de Deus, fugir do pecado. Ainda Jesus diz assim, ó, e colírio para ungires os olhos. No capítulo 11 de Lucas, irmãos, fala assim que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. O que quer dizer isso? Os nossos olhos, os teólogos gostam muito de usar essa frase assim, os olhos são as janelas da alma. E a Bíblia nos diz isso. Então, Jesus está dizendo, purifique os teus olhos. Purifique os teus olhos, ou seja, olha como você está vivendo. O que você está fazendo? O que você vê, o que você deseja, o que você quer, o que você almeja, é aquilo que vai estar fazendo diferença na tua vida. Se os teus olhos forem maus, você vai ser trevas. E a igreja agora da época aqui de Laodiceia, e a que nós estamos vivendo, está cego em trevas. Então que nós não sejamos cegos. Nós não podemos nos compactuar com as coisas erradas que estão acontecendo no meio das igrejas hoje, pelo fato de ser o último período, porque o arrebatamento já está para acontecer. Então nós não podemos nos contaminar com isso, irmãos. Nós temos que ser aqueles que não se contaminam. Tem, pastora, pessoas que não vão se contaminar? Tem sim. E nós temos que ser um desses. Amém? Então veja só,
Aqui no 19, Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então Jesus nos ama, por isso Ele nos repreende, por isso a palavra dele de alerta. Se santifique, não se misture, não se contamine. Você está vivendo nessa época, é o que Jesus está dizendo para nós. Mas você não se contamine. E aí assim, depois da carta para a igreja de Laodiceia, que vai até o versículo 22 do capítulo 3 de Apocalipse, quando chega o Apocalipse capítulo 4, aqui no capítulo 4, é a revelação que Jesus deu para João a respeito do arrebatamento. Então aqui, depois que terminar o período da Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, já acontece o arrebatamento. Então aqui está a sequência. Termina a Laodiceia, vem o arrebatamento. Então eu não sei, você não sabe, nós não sabemos quando vai terminar esse período de Laodiceia. É até o momento do arrebatamento. E como nós não sabemos quando vai acontecer o arrebatamento, nós temos que vigiar. Para que quando acontecer o arrebatamento, nós possamos ser arrebatados, possamos subir ao encontro de Jesus e não ficar com os contaminados da igreja de Laodiceia para sofrer na mão do anticristo. Entendido, irmãos? Amém? Então, olha só. O período da igreja de Laodiceia, que é o nosso período agora, que é o que nós estamos vivendo, é o pior de todos. É o tempo da igreja em que, se alguém chamar a atenção do outro, eu me magoei, não vou mais na igreja. É de crente mimado. Não falo nem cristão aí, eu falo crente. Vocês já sabem a diferença, né? Que eu digo crente. Crente é crente, crê em alguma coisa. Até o diabo é crente. Mas cristão é aquele que realmente serve a Jesus. Então o cristão, quando é chamado a atenção dele, ele pensa e diz: realmente eu tenho que mudar. Mas o crente dodói, quando chamam a atenção, me magoei, eu não vou mais nessa igreja, o que é que eu quero fazer lá? Então não dá de chamar a atenção de ninguém. E vocês sabem que eu sou bem chata quanto a isso. Eu até já recebi críticas também pelo que eu falei o outro dia aqui, a respeito das roupas das mulheres agora no verão. Que misericórdia de Deus, eu que sou mulher fico com vergonha. Já recebi crítica por isso, irmãos. Porque eu falei aquele dia que vou pegar o lençol ali, vou cobrir as pernas e o seio da mulher que vinha indevida para a igreja. E aí tem alguns que dizem: capaz, eu não volto mais lá, aquela pastora é doida. É crente dodói. Mas, e o respeito pela casa de Deus? Então, é o tempo assim de pior época da igreja. Porque não se pode chamar a atenção. O politicamente correto, credo, pastora, o politicamente correto diz que a senhora não pode fazer isso. Estou pouco ligando para o politicamente correto. Que nem diz o outro, para o inferno com o politicamente correto. A casa de Deus tem que ser respeitada. E se é cristão, se quer ser salvo, tem que agir como cristão. Sabe, irmãos, e essa não é nem a culpa do povo, é a culpa dos líderes. Porque se os pastores hoje pregassem realmente o que tem que ser pregado, eu acredito assim, falando no geral, desses que hoje se autodenominam cristãos ou crentes evangélicos, muitos nem chegariam perto de uma porta de igreja. Se soubessem o que é realmente ser cristão, muitos nem viriam. Mas como os líderes ficam passando a mão no pecado e dizendo: venha a si mesmo, venha. É claro que tem que vir a si mesmo, mas depois tem que mudar. Daí não dá de continuar igual. Mas se fosse pregado o evangelho como realmente é, muitos nem se batizavam. Porque não querem mudar de vida. Entenderam isso que eu falei? Então, aquele que quer Jesus tem que mudar. Se não quer mudar, não vem. Pastor, o politicamente correto. Irmãos, ontem até agora eu estava falando para os meninos ali em cima e nós estávamos rindo, né, Gui? Falei para o Felipe também.
eu fui estudar um pouquinho a respeito desse politicamente correto, e, como eu digo para vocês, é aquilo que nasceu lá no intestino do diabo, né? Porque é bem diabólico. E aí eu tenho certas coisas que eu ri. Eu estava sozinha preparando a mensagem, lá no meu quarto, e aí eu tive que rir sozinha. Eu dei uma risada alta quando eu li uma bobagem aqui, que eu disse, misericórdia. Ó, procurando na internet, eu achei algumas frases do politicamente correto. Uma delas é assim, ó, aqui eu vou falar só algumas, porque tem até um site, um blog, nem sei como é que chama aquilo, que tem lá 100 frases do politicamente correto. Se você quiser olhar, você pode olhar na tua casa. Mas eu anotei só algumas assim que eu achei mais engraçadas. Olha só. Se você quer tratar uma pessoa no politicamente correto, você não pode chamar ninguém mais de gordo. Você não pode chegar para uma pessoa e dizer, mas tu tá gordo? É claro que a gente não faz isso por questão de educação, né? Mas para uma pessoa que você tem intimidade, você pode falar, né? O marido, sei lá, o filho, meu filho, faça um regime porque você está gordo. Mas não pode mais. Sabe como é que tem que dizer agora, se você quiser chamar uma pessoa de gorda? Você tem que dizer que ele é horizontalmente amplo. Horizontalmente amplo, ou tem uma outra maneira de chamar de gordo também, que é dizer que a pessoa está com sobrecarga metabólica. É o politicamente correto, irmãos. Até eu vou falar isso aqui para, né, para você rir um pouquinho, porque aí assim, ó, se você quer, até nós estamos falando aqui que Jesus vai vomitar da sua boca, né? Esse período da igreja, então olha só. Até ontem eu passei ruim do estômago o dia todo, eu comi alguma coisa que não me fez bem, e eu fiquei com ânsia de vômito o dia todo. Aí eu estava olhando isso aqui, daí eu disse, mas ó, então eu não posso dizer que eu estou com ânsia de vômito. Não pode mais falar vômito. Sabe como é que tem que dizer? Olha o tamanho da frase para você dizer que você não está bem do estômago, que você está com ânsia de vômito. Você tem que dizer que você tem que fazer um reexame não planejado de escolhas alimentares recentes. Esse é o politicamente correto. Aí, se você quer chamar ou contar que alguém roubou alguma coisa numa loja, ó, furto em loja, não pode mais ser chamado de furto ou de roubo, que a pessoa roubou. Não pode. Tem que dizer que a pessoa fez uma compra irregular. Mas ainda tem mais. O que eu achei mais engraçado ainda. Se você quer chamar alguém de feio, não chame de feio. Você tem que dizer assim, você é um visualmente desfavorável. Tá? Visualmente desfavorável. Agora, o que eu ri alto sozinha é quando eu vi a frase que tem que ser usada se você quiser chamar alguém de fedorento. Não pode. Se uma pessoa é fedorenta, você tem que dizer assim, você é nasalmente perturbador. Nasalmente perturbador. Quer dizer, você não pode dizer, mas você está fedido, hein? Entender, irmãos, como é que é a situação? Quer dizer, tem que fazer um rodeio enorme, porque senão a pessoa fica dodói. É o politicamente correto. E a igreja está vivendo isso. Por exemplo, você não pode, às vezes a gente, né, quando a situação está muito séria, tem pessoas que têm esse costume de dizer assim, mas a coisa está preta. Não pode mais. É preconceito.
Não pode mais usar essa palavra. Até tem um ditado popular aí, uma frase que geralmente os homens usam para as mulheres. Não pode mais também, sabe qual é? Mulher no volante, perigo constante. Não pode mais. Sabe o bolo nega maluca? Não pode mais. É bolo de chocolate. Tá? Então são essas coisas assim, irmãos, que a gente ri, né? Porque é uma coisa ridícula. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época que não se pode mais falar a verdade. Tem que passar a mão, agradar, adular, concordar com o erro, para não ofender. E a igreja, então, o período da igreja de Laodiceia é isso. Para manter a igreja cheia, muitos líderes pregam só aquilo que o povo quer ouvir. Né? Prosperidade, filosofia, psicologia e palavras bonitas. Mas não existe palavra mais linda do que Jesus. Então, se você quer servir a Jesus, fale a verdade. Eu não estou dizendo aqui para você sair ofendendo as pessoas, né? Não é isso. Mas nunca deixe de falar a verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Jesus. Então nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, onde as pessoas falam mentiras. Tem até um aqui que eu esqueci de dizer, da mentira. A pessoa que mente, deixa eu achar aqui ó. A pessoa que mente, você não pode mais dizer que a pessoa está mentindo, você tem que dizer que a pessoa é um econômico com a verdade. Tá? Só que a palavra de Deus chama isso de mentira. E lá em Apocalipse 21, deixa eu ler aqui para nós, diz que os mentirosos não vão para o céu. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então você acha que cabe uma coisa dessa dentro da palavra de Deus, dizer aqui, quando Jesus está falando aqui que e a todos os mentirosos, você acredita que tem como a gente dizer aqui para alguém, quando for pregar a respeito de mentira, dizer, a Bíblia diz que a todos os econômicos com a verdade vão para o inferno. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse período, tá? Que é muito sério e que Jesus vai vomitar da boca dele. Então, viva a verdade, viva a palavra de Deus, pregue a verdade, não se contamine com as coisas que estão acontecendo hoje dentro das igrejas. Pastora, eu queria tanto fazer parte de uma igreja que tem milhões de pessoas. Eu não. Prefiro só o nosso culto aqui, de pessoas que querem realmente buscar a Deus, do que de uma igreja com multidões que estão sendo enganadas pelos líderes e estão a caminho do inferno, junto com os líderes, e infelizmente vão sofrer eternamente. Então, irmãos, purifique teu coração. Estamos vivendo essa época terrível que só vai terminar com o arrebatamento. Mas nós não podemos nos contaminar. Viva para Jesus, sirva a Jesus, leia a Bíblia, ore, busque o Espírito Santo, se prepare para o arrebatamento, porque se nós não formos arrebatados, aquela pessoa que não se preparar para o arrebatamento e não for arrebatada, vai ficar numa situação pior do que está hoje, porque depois do arrebatamento vai ser um próprio inferno na terra.
Amém, irmãos? Então ore, se prepare, busque de Jesus, busque o Espírito Santo. E vamos subir todos juntos quando o Senhor vier nos buscar. Aí quando nós estivermos lá na glória, nós vamos lembrar, vamos dizer, o pastor, lá não vai ter pastora, né? Então lá não tem isso de título. Mas lá nós vamos dizer, lembra quando nós estávamos lá e falávamos do céu? Agora estamos aqui e é maravilhoso. Então vale a pena sofrer um pouquinho aqui para ter a eternidade maravilhosa com Jesus. Viva para Jesus.